Muita gente tem dúvida em relação ao Bolsa Família, funcionamento, valores, e agora tem nova regra, uma regra mais rigorosa. Gorete Santos fala pra gente a respeito desse assunto, ela está ao vivo e vai trazer detalhes do Jornal do Piauí. Gorete, aqui na tela para falar. Gorete, vacinação é importante para garantir o recebimento do benefício? De que maneira? Boa tarde para você. Boa tarde, Gerson. Você e a todos. Na verdade, é um retorno, dessas condições. O programa Bolsa Família, ele já determinava algumas exigências para que esses beneficiários recebessem o dinheiro. E aí, durante a pandemia, durante o último governo também, quando passou para Auxílio Brasil, algumas dessas condições elas foram relaxadas. Agora, novamente, o retorno dessas exigências, e a gente trata sobre esse assunto, então, com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Regina Souza. Portanto, já citou a questão da vacinação, inclusive todas as condições foram reforçadas pelo presidente Lula ontem, o retorno da vacinação, a questão da matrícula na escola, o pré-natal para a mãe grávida também, são condições que a partir de agora já passam a valer de forma imediata, vai haver um prazo. Como é que deve ser tratada essa questão, secretária? Boa tarde. Boa tarde. Ontem eu estive no Ministério com a secretária da Quadro Único, então é uma coisa que está sendo construída, mas é claro que quem pudesse antecipar, porque já foi assim, então muitos prefeitos sabem disso, as próprias famílias sabem disso, podem também se antecipar e cumprir essas condicionalidades, principalmente da escola, que está começando as aulas agora, para provar que os filhos estão na escola, e também da vacinação, que a vacina é um direito da criança, mas essas crianças têm responsáveis por elas não vão sozinhas se vacinar. Então, é obrigação dos pais levar as crianças para vacinar e atestar, e levar, provar que estão fazendo isso lá nos CRAS, nas prefeituras. O que era antes, desde 2003, que era assim, deixou de ser a partir do Temer para cá, do governo Temer, e se agravou mais no governo Bolsonaro, que relaxou essas condicionalidades e as pessoas começou a inchar o cadastro único por conta da falta dessas condicionalidades. Então, todo mundo se inscrevia, inclusive marido separado da mulher, para cada um receber o Bolsa Família. O nome está dizendo, é um por família. Então, isso também é uma questão que está sendo vista lá, mas nada que também que vá apavorar as pessoas, não vão deixar de receber, não, vão corrigindo, vai ter um prazo que ainda não está definido, mas vão corrigindo. Quem já pode corrigir, já, mesmo sem ter descido ainda as normas, mas as que já sabem, essas que a gente falou, inclusive do pré-natal, é obrigatório que as mães, as meninas que estão grávidas, as adolescentes, jovens, que passem pelo pré-natal. A prefeitura sabe disso, a prefeitura tem saúde da família, a prefeitura tem agente de saúde, então tem todas as condições de saber a característica de cada família do seu município. E é isso que o Ministério quer, que os municípios se antecipem, mas vai ter todo um trabalho, inclusive uma ajuda financeira quando for para acelerar, principalmente a questão, porque a gente está com pressa mais por conta do complemento de R$150 para as crianças até 6 anos, mas não vai ter também, quer dizer, expulsar todo mundo, a pessoa não precisa ficar apavorada, vai continuar recebendo. Quando chegar o dia de corte, o governo vai dizer, vai ter um tempo aí, todo mundo, por isso que eu digo, as pessoas podem se antecipar e já levar a matrícula dos seus filhos, atestado de vacinação, se não vacinou ainda, leva para vacinar primeiro, não é só Covid, são as vacinações de crianças, que são muitas, que as crianças têm a caderneta da criança, que tem que ser retomadas. Então, só recomendação, aliás, tranquilizar que ninguém vai ser posto assim da hora para outra para fora, não. As pessoas vão saber, vão ter tempo para fazer e as prefeituras são responsáveis para fazer isso. Nesse caso de mais de uma pessoa da família recebendo o benefício, deve haver uma triagem também? Quando chegar a época, como a senhora disse, que vai ser divulgado isso, todos saem ou há algumas condições também que podem, de repente, serem flexibilizadas, secretária? Não, deve sair, porque não pode ter mais de um benefício na casa, Bolsa Família, mas um estudo que está se fazendo é porque antes, nos últimos tempos, a história tinha BPC na casa, era contado, e agora estão estudando lá como não contar isso, porque o BPC é uma coisa individual daquela pessoa tem deficiência, então não pode entrar na renda. Tem uma equipe lá fazendo essa discussão, levantando quantas pessoas estão nessas condições, porque antes contava, como a aposentadoria, as pessoas contam porque é uma renda. Agora, BPC, a tendência é não contar como renda, então enquadrar a família tirando o BPC.
O Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Secretária Regina Souza, eu queria aproveitar a história que a senhora tem no Partido dos Trabalhadores, a história que a senhora tem como senadora da República, como secretária e governadora, para fazer que a senhora nos ajudasse a entender um pouco das declarações dadas ontem pelo presidente Lula, quando ele fez críticas ao Banco Central e à taxa de juros, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que isso repercute a quem, de fato, o presidente Lula está comunicando, né, a quem ele está se dirigindo, e qual a importância para a manutenção de políticas que a senhora considera importantes do Partido dos Trabalhadores, esse tipo de posicionamento. E se não seria arriscado, né, desagradar o mercado daquela maneira? Não é questão de desagradar o mercado. Assim, o mercado tem umas bufinagem para algumas coisas, no interior a gente usa a palavra bufino, e para outras não. Então, acho que tem que acostumar com as coisas, né? Para pobre, reage. Qualquer coisa que você vai fazer para pobre, o mercado reage, que vai ter problema no sistema econômico do país. E não é assim. Então, o Lula fica dando os recados assim, não está contente com a taxa de juros, ninguém está. Então, bora sentar à mesa e vamos discutir essa taxa de juros. E o Banco Central está usando muito da sua independência para também, que aí tem uma desconfiança, sim, porque, inclusive, confessou um errinho básico de 12 bilhões de reais aí recentemente, né? Corrigiu aí, fez um reestudo do ano aí e viu que tinha um erro grave. Então, não é também o Deus. Então, o certo é sentar e vamos ver como é que a gente, paulatinamente, vai baixando a taxa de juros, que ela está insuportável. Essa que é a verdade. Não é bom também para o sistema financeiro, não. O problema é que as pessoas reagem logo assim, não pode espirrar, o Lula não pode espirrar que o mercado reage. O mercado é esse ser anônimo, invisível, que a gente não conhece. Então, é preciso humanizar mais esse mercado. Pode haver algum impacto, de repente, inclusive, nessas políticas sociais? Não acredito que as políticas estão traçadas, a gente já trabalhou com o Congresso muito bem, tem o orçamento. Eu acho que o certo é sentar, né? E para isso a gente tem um ministro da Fazenda que dialoga, então dialogar agora não pode também impedir o Lula de dizer as coisas que ele pensa. Agora, cada coisa que o Lula pensa e que são corretas do ponto de vista da população, quem é que acha que a taxa de juros está boa? O que é que justifica juro do cartão de crédito? O que é que justifica o juro? Façam as contas aí quem tem cartão de crédito. O que é que justifica esse juro? Não tem crise, não tem calamidade, não entende por que a taxa de juro do cartão de crédito, por exemplo, não baixa. Então, é uma discussão que tem que se dar, porque senão não tem reforma tributária que dê conta. Muito obrigada, então, a secretária de Assistência Social e Cidadania, Regina Souza, trazendo as informações, reforçando também essas condicionalidades, né, Joelson, que retornam agora para o programa Bolsa Família. Obrigado.